Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Eu queria dizer que é um prazer a gente estar aqui junto hoje e que em nome de Jesus hoje você receba algo da parte de Deus, que você louve, que você adore e que você seja edificado. Nós somos a PIB do Parque Anchieta. Se você ainda não fez isso, segue a nossa igreja nas suas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela agora nesse momento. Não se esqueça que na nossa descrição nós temos um link onde você pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração. A nossa igreja quer orar por você, a nossa igreja quer te acolher, quer abençoar a sua vida, então não perca tempo. Se você também não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, não demore e peça para fazer parte, para que você fique por dentro de todas as programações da nossa igreja. Seja bem-vindo à Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Lucas, capítulo 5, versículo 24, diz assim para nós: E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos ter a certeza de que teremos um amanhã abençoado. Ele vive, Ele não está morto. Louve a Deus com a gente, junto com essa canção. E durante esse meu louvor, vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code, onde você pode fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Caso você não consiga via QR Code, nós temos todos os dados aqui na nossa descrição, para que você possa contribuir com essa obra. Vem com a gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se coloca de pé, vamos cantar esse louvor junto.
porque ele vive, porque ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive em mim. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Unidos gerando vida. Esse é o tema da campanha Missões Rio 2022. Todos nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, temos percebido que o nosso estado, a nossa cidade do Rio de Janeiro, tem precisado desse amor e dessa graça. E esse amor e essa graça só pode ser levado por meio da união pela qual nós somos convocados pelo nosso Deus a levar. Por isso, a divisa da nossa campanha está em Atos 2:44, que nos diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A despeito das pessoas acharem que isso é apenas um provérbio, nós podemos afirmar que juntos somos mais fortes. Mas juntos somos mais fortes com um propósito. Somos mais fortes para levarmos vida para a vida daqueles que ainda não conhecem o nosso Salvador. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma das ações que a nossa convenção, por meio de Missões Rio, tem feito, que é a capelania aos enlutados. Os nossos missionários urbanos estão distribuídos em 6 cemitérios da cidade do Rio de Janeiro. E ali levam, através da palavra de Cristo, através do abraço, através do carinho, o consolo para aqueles que perderam pessoas tão queridas, para aqueles que estão passando por momentos de luto, para aqueles que estão passando por momentos de dor. Essa é a forma que você pode contribuir. Você pode manter essas pessoas por meio da sua oração. Você pode manter os nossos missionários por meio da sua oferta. Você pode manter os nossos missionários acompanhando-os e fazendo missões juntamente com eles. Esse é o tempo, esse é o momento de unidos gerarmos vidas. Por isso, assista o vídeo que falará agora sobre o trabalho de capelania aos enlutados e que Deus nos ajude a unidos gerarmos vida. É uma grande oportunidade para todos nós e temos isso como desafio de não só oferecer àqueles que estão passando pelo processo da dor uma cerimônia fúnebre em homenagem ao seu falecido. O grande desafio da missão é tornar esses enlutados conscientes de que há uma esperança, de que essa dor tem um começo e um fim, de que existe alguém que se importa com essa dor e que existe esperança para esse momento. E a esperança é Jesus. Nós falamos para todos aqueles que passam o momento do luto, que bem-aventurado é aqueles que choram porque serão consolados. Receberão o conforto daquele que experimentou a morte e venceu. Então, o nosso maior desafio é tornar conhecido Jesus,
na vida de todos esses que passam por essas portas, chorando a dor do seu luto, enterrando os seus mortos e saindo daqui com essa mensagem de esperança semeada em seus corações. Não só aqui, mas fora do ambiente, do contexto cemiterial. Uma experiência que eu tenho foi de poder acompanhar um senhor que ele era o único familiar enterrando o seu irmão, e por ele morar próximo aonde eu moro, ali na comunidade da Vila do João, eu pude ir até a casa dele e nós podemos estreitar um pouco os laços. Ele se reconciliou com o Senhor. E esse é um grande desafio, formar laços com as famílias para que elas possam vir a conhecer a Jesus. Os desafios eu entendo que continua sendo a questão das abordagens, de conseguir chegar às pessoas, e tem sido até uma experiência muito boa, porque vem de onde a gente menos imagina, né? O sim, e compreendermos assim dentro dessa capelania o valor que ela tem para as vidas, né? Como ela tem feito diferença na vida de algumas pessoas. Eu moro aqui próximo, né, na comunidade próximo, e já tem tido muito efeito em muitas vidas. As pessoas têm falado sobre esse trabalho, têm escutado muito sobre isso. E alguns momentos ali caminhando por lá, né, pelo entorno lá, e com alguns vizinhos que nos encontrou aqui, eles têm agradecido bastante sobre tudo aquilo que eles têm escutado, né? Tem sido diferente, eles têm recebido uma palavra diferente para a vida deles. Eles não sabiam que existia um trabalho desse. Como você pode fazer parte disso? Você pode fazer parte primeiro orando. Igreja do Senhor, você é membro dessa igreja, pode orar por cada um de nós missionários. Você também pode participar dessa missão contribuindo financeiramente, procurando as nossas redes sociais e assim ofertando para essa missão. Mas você também pode nos apoiar, voluntariando nesse trabalho e trazendo o seu conhecimento, a sua sensibilidade para voluntariar aqui no campo. Esperamos aqui por você e fica o nosso convite para participar desse trabalho. Boa noite, graça e paz. É com alegria que uma vez mais nós estamos aqui nesta quarta viva para estudarmos a Palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo voltado para o livro de Salmos. Uma vez mais nós vamos meditar em cima desse livro que é maravilhoso. E esse texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido nosso, que se encontra no Salmo 1, isso mesmo, Salmo 1. E gostaria de, desde já, que vocês estejam acompanhando a leitura. Eu vou fazer na minha versão e que vocês possam acompanhar também pela sua versão. Amém? Vamos então ler a palavra? Assim nos diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Nessa noite, queridos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos para que nós pudéssemos ter essa reflexão em cima desse texto com o seguinte tema: o caminho verdadeiro de uma vida feliz. O caminho verdadeiro de uma vida feliz. É interessante que este salmo,
ele é de tamanha beleza e de tamanha riqueza que Jerônimo, um dos pais da igreja do século XV, ele teceu o seguinte comentário sobre o Salmo 1. O Salmo 1 é a porta de entrada da mansão do saltério. Olha que poesia linda que ele fala a respeito desse salmo. E aí nós vamos ver que esse salmo ele nos apresenta alguns elementos que vão estabelecer o que serão a base de um verdadeiro caminho para uma vida feliz. Mas surge a primeira pergunta: qual a origem, a fonte do verdadeiro caminho dessa vida feliz, segundo a Bíblia? Ora, nós podemos ver isso lá em Josué, no capítulo 1 de Josué, no verso 7, quando ele nos diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado porque uma vez mais nessa noite estamos aqui, ó Pai, por sua graça, bondade e por sua misericórdia. Queremos entregar, Pai, nas tuas santas mãos esse estudo, essa palavra que será ministrada. Que teu Espírito Santo, Pai, possa estar conduzindo e que o teu nome seja glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, irmão, aqui nós podemos ver exatamente que Josué, ele recebe uma recomendação de Deus, diretamente de Deus. Ou seja, ele iria entrar numa terra prometida. Moisés foi morto, estava morto. E agora Deus o convoca e certamente o capacita para isso. E aí nós podemos ver que esse chamado, ele está sendo norteado tão somente nessa sua caminhada através da palavra. Foi ela que o conduziu a esse caminho de uma vida feliz e bem-sucedida, quando ele fala bem claro, para que ele não se desviasse, que ele continuasse na lei e meditasse nela também. E aqui, queridos, nós podemos ver que o Salmo ele vai nos apresentar exatamente dois caminhos. E o que divide os dois caminhos nesta vida é a palavra, esse grande divisor de águas. Ou seja, quando nós vamos ver no texto, temos, na verdade, esse texto são 6 versículos e são divididos em 3 pares. Ou seja, do verso 1 ao verso 2, ele nos mostra que há a fonte do caminho feliz. O verso 3, o verso 4, ele nos mostra os frutos desse caminho feliz. E no verso 5 e no verso 6, ele vai mostrar o destino que vai ocorrer, o destino de cada caminho em que a pessoa ela tomou. Então, baseado nesse texto, nós vamos ver o que é essa fonte desse caminho. Primeiro, ele nos diz, bem-aventurado, que no original grego, essa palavra chama-se Macários, ou seja, abençoado, profundamente feliz, próspero, satisfeito, através de uma vida plena com Deus. Ela não está ligada a uma felicidade efêmera e temporal. E é a mesma palavra usada por o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, quando ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado o humilde de coração, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos. E essa bem-aventurança é exatamente isso. Ou seja, até o próprio Senhor Jesus Cristo ali, ele trata não de uma felicidade passageira, superficial, ou muito menos ainda emotiva. E aí nós podemos perceber que a descrição do homem que verdadeiramente quer ter um caminho de uma vida feliz, ele tem um passo a seguir. E nós veremos agora aqui que ele precisa realizar. Primeiro verso, ele diz assim,
não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, não anda no conselho. Estamos se tratando de um padrão, de um pensamento. Ou seja, esse pensamento aqui é um homem ímpio, ele tem um quê? Um pensamento ativamente ruim, perverso, injusto. Esses ímpios, eles quebram os padrões e os valores de Deus. No outro tópico ele diz que ele não anda, ou seja, é uma conduta, é um padrão de comportamento. Ou seja, não segue o mesmo estilo de vida do ímpio. Ou seja, na corrupção, na mentira, na hipocrisia, na falsidade. E aí nós podemos ver que a Bíblia nos narra que há caminho que ao homem ele parece direito, mas o fim dele são um caminho de morte. Ou seja, não pode dar ouvidos, não pode dar atenção a esses ímpios, pois eles são perversos. E qual o caminho que eu vou percorrer dos próprios olhos? Provérbios nos adverte da seguinte maneira: todo caminho do homem, ele é reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda os corações. E em Provérbios 13, 20, há uma outra recomendação: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos, ele será afligido. Ora, podemos ver que nós temos um caminho a seguir, mas não é esse, quando ele vai dizer bem claro, para não se deter, não seguir o conselho, não andar com eles. Ou seja, por quê? Quem são esses pecadores? Os pecadores são aqueles que ultrapassam os limites da lei. Eles transgridem. 1 João 3,4 nos diz: todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é de rebeldia contra a lei. Logo, é uma afronta aos princípios que Deus quem estabeleceu. Ou seja, nós podemos perceber que nós não podemos andar com esses pecadores porque eles transgridem a lei de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles querem viver aquilo que eles acham que devem viver e prosseguir a seguir na sua vida. Na terceira, ele vai nos dizer que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, não se assentar na roda também é um padrão de convivência, é um padrão de um relacionamento. Você está tendo uma identificação com essas pessoas. Quem são essas pessoas? São os escarnecedores. E quem são esses escarnecedores? Abertamente, são aqueles que zombam da pessoa e da santidade de Deus. Nós vimos agora, recente, Carnaval de 2019, uma escola de samba aí que foi muito noticiado, fazendo aquela propaganda, né? Vamos dizer assim, quando coloca Cristo ali, simbolizando, né? Sendo humilhado pelo diabo, arrastado, fazendo pouco caso, ou seja, aquilo ali, eles estavam escarnecendo de Cristo, escarnecendo do Filho de Deus, escarnecendo do próprio Deus. Logo, o primeiro passo para a felicidade verdadeira é não andar, não se deter, não se assentar, ou seja, não fazer parte dos valores e o padrão da esfera dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Porque ali existe uma ordem crescente de pessoas que vivem distante de Deus, não querem saber de Deus, eles evitam tudo aquilo que diz respeito a Deus. Depois, nós podemos ver que o passo para que nós possamos ter um caminho de uma vida feliz, ele vai através do deleitar-se na lei do Senhor, no ensino, na instrução,
naquilo que é a revelação de Deus através da sua palavra para as suas criaturas. E como filho de Deus agora, nós temos esse prazer de estarmos envolvidos com a sua palavra e nós realmente seremos termos essa vida feliz quando alcançarmos realmente esse prazer, essa leitura e, sobretudo, essa aplicação. Porque esse prazer na lei do Senhor, ela precisa ser satisfatória e não obrigatória. Ela precisa ser gerada no coração. E não você ter na sua mente mais algo para que você possa fazer. Não. É o prazer de sentar, de ler e de meditar. E você precisa ter essa motivação de conhecê-la, porque é através desse conhecimento, é através dessa comunhão estreita com a sua palavra que vai trazer para a sua vida um crescimento e um amadurecimento espiritual. Nela, medita dia e noite. Ele reflete, ele memoriza, ele aplica a cada momento oportuno. Aproveito aqui para esse momento de passar uma experiência que eu tive no meu trabalho alguns anos atrás. E ali eles sabiam que eu era cristão e chegou a gerente da loja na época e uma outra que era muito amiga dela. E eu estava trabalhando ali e elas chegaram para mim e falaram simplesmente assim para mim: ah, Hilton, as pessoas ficam falando que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Na verdade, o diabo não é tão ruim assim, né, Hilton? A minha resposta para ela foi o seguinte: olha, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. É isso que a Bíblia diz. E eu prefiro ficar com a Bíblia e não o que as pessoas dizem. E na mesma hora, aquelas pessoas foram embora. Não que eu as quisesse humilhar, mas quando você tem esse conhecimento, quando você entende, quando você conhece, você tem palavras oportunas e você tem que meditar, você tem que parar, analisar o que a palavra está dizendo, o que a palavra está dizendo para mim, o que eu posso aprender de Deus. Isso que é o meditar, isso é que é para você ficar ali o tempo todo, para que você possa ter esse crescimento. E aí nós vamos ver que é de uma forma contínua, e aí nós vamos ver qual vai ser o resultado disso. O salmista, ele usa a ilustração de uma árvore como vitalidade, como uma estabilidade, sendo firmemente plantado num solo firme, seguro, irrigado e com produtividade, que simboliza pelo fruto da árvore e uma prosperidade nos seus atos. E aí nós podemos pensar como o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo vai gerar na nossa vida o amor, a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade. Nós só podemos ter isso quando nós estamos familiarizados, meditando e tendo prazer na sua palavra. Já o ímpio, que é o oposto do justo, ele vai chegar o momento dele que vai haver uma mudança muito repentina. Quando ele menos esperar, as coisas vão mudar. E isso nós podemos ver exatamente através do texto, como eles dizem, que, pelo que verso 4, não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que vai chegar uma hora que vai parar. O ímpio vai levando a sua vida ali de qualquer maneira, ao seu bel prazer, afastado de Deus, sem querer saber de Deus, mas vai chegar uma hora que essas pessoas que estão longe de Cristo, eles são como uma moinha, eles são como uma palha, que não tem vida, que não tem conteúdo, valor, é facilmente levado pelo espaço. Como tem o cereal, que tem aquela palha está ali porque o cereal está ali. Quando sair o cereal, aquela palha acaba. E assim são os ímpios. E qual é o fim dos justos, dos ímpios? Há um justo juiz, e todas as coisas estão diante dele.
e não há como escapar. Provérbios 15:3 já nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Na igreja, o ímpio ainda tem a oportunidade de se arrepender, mas não pode demorar. Ele tem que tomar a sua decisão. Os justos, aquele que procura ter uma vida com um caminho que seja feliz, são aqueles que já foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Passaram a ser novas criaturas através do novo nascimento, pela graça divina, que transforma a alma para ser a imagem do seu Redentor Jesus Cristo. Quão diferente é ele do ímpio? Queridos, eu chego a uma conclusão aqui, diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, para que, quem sabe, você que está me ouvindo nessa hora, que está nessa situação, que você quer ter um caminho que leva a uma vida também feliz, mas você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu convido você a ouvir exatamente o que a palavra de Deus ela nos diz em 1 João, no capítulo 5, e do verso 10 até o verso 12. Assim nos diz a sua palavra. 1 João, capítulo 5, a partir do verso 10 até o verso 12. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Querido, nessa noite, para que você possa ter um caminho verdadeiro de uma vida feliz, é que o homem ele aprenda a deleitar-se em Deus e de uma vida em obediência e submissa a Deus. A minha pergunta é essa: diante de tudo isso que você pôde ouvir nessa noite, que está buscando uma vida, um caminho feliz para você, qual será a sua resposta diante desta realidade? Vamos orar? Senhor, obrigado por sua graça, obrigado por sua misericórdia, obrigado por sua bondade. Que essa palavra, Deus, possa estar penetrando em cada coração nessa noite e faça segundo o seu querer, segundo o seu propósito. A Senhora agradecido em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra que acabamos de assistir e que em nome de Jesus tenha edificado você. Faz o seguinte, pega um trecho dessa mensagem que marcou você e compartilha nos seus stories, compartilha nos seus status do WhatsApp, manda para os seus amigos para que eles também possam compartilhar daquilo que tocou você nessa noite. Não se esqueça de mandar o link desse culto também para 5 contatos pelo menos, para que as outras pessoas também possam conhecer aquilo que te edificou nessa noite. Você está na Quarta Viva e lembrando que temos também culto presencial que está acontecendo aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Eu espero ver você aqui junto com a gente para podermos adorar a Deus. Tchau, tchau e até semana que vem.